Muito bom dia a todos os amados irmãos e amigos, ouvintes do programa Panorama Bíblico, que é um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz, situada à Rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, na cidade de Santos. Que Deus abençoe vocês nesta manhã, que possamos receber mais uma porção da Palavra de Deus. Essa palavra que nos guia, que nos orienta como nós devemos andar no nosso dia a dia até aquele grande dia. Nós somos a noiva que está esperando o noivo. Que possamos estar nos preparando. O Espírito Santo de Deus, ele tem esse cuidado conosco para nos ataviar, nos enfeitar, nos preparar para o grande dia. Jesus está voltando. Então, para iniciarmos a nossa meditação, eu vou falar para vocês o título: Distinguindo a Voz de Deus. Durante a semana, tudo que eu vejo, tudo que me envolve, tudo ao meu redor, eu vou procurando aplicar a palavra de Deus naquilo. Não é só parar, sentar e meditar. Aquilo que você parou, leu, recebeu a mensagem, aquilo é como a ovelhinha mesmo. Ela come, mastiga a relvazinha e vai ruminando. Você vai mastigando, você vai tirando todos os nutrientes daquela mensagem. E eu faço isso. As coisas que me acontecem, as coisas que os meus olhos enxergam, eu vou procurando aplicar a mensagem. Tudo aquilo que a palavra de Deus me ensina, eu vou colocando no meu dia a dia e vou pensando naquilo. O pastor Natanael Rinaldi Pai, ele tinha o programa A Notícia e o Comentário Bíblico, que era isso. A notícia do dia, ele, através da palavra de Deus, aplicava essa palavra naquela notícia. Aquela notícia fazia ele pensar no que Deus tinha falado através da sua palavra. Era muito bom esse programa, muito, era o meu favorito. E dessa forma, eu assisti um seriado e eu vou descrever agora para vocês uma cena que eu vi. Uma jovem numa cafeteria, acompanhada por suas colegas de trabalho. Algo chama sua atenção. Ela sai da fila e segue através das mesas, ouvindo várias frases proferidas pelos alegres clientes. Aquele burburinho. Uma mesa falando uma coisa, outra mesa falando outra. Ela segue rumo a uma única voz, que está na parte externa da cafeteria. Finalmente, ela consegue se aproximar e ouvir somente aquela querida voz. Seu coração exulta de felicidade por encontrar o dono da voz. Essa cena é de uma série cinematográfica. Só que essa cena me fez refletir no seguinte tema: qual a voz que nós temos ouvido? A do mundo, várias vozes, aquele burburinho te distraindo, te distanciando do foco, da meta, te fazendo perder o rumo, ou a voz do Espírito Santo de Deus, que é aquele que foi enviado para nos guiar,
nos dirigir, nos limpar, nos santificar. Qual voz nós temos ouvido? Será que a gente tem rejeitado as outras vozes que interferem, que se interpõem entre nós e a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Foi essa minha meditação. A moça tá lá na cafeteria, já se passou 1 ano desde a última vez que ela ouviu aquela voz, uma voz que era constante na vida dela, uma voz querida, amada. E aí, de repente, no meio de um monte, a cafeteria estava lotada. Lotada. A fila onde ela estava com as colegas de trabalho era relativamente grande para o tamanho da cafeteria. Era muita gente. Mas no meio daquele monte de vozes, aquele no meio daquele monte de conversas, ela conseguiu distinguir uma única voz. E ela foi separando as vozes. Vinha as frases no ouvido dela e ela ia separando, ia jogando para o lado e rumo àquela. Quando ela chegou numa parede, numa porta de vidro, ela viu a voz que ela queria. O dono da voz, a pessoa que estava falando aquela voz que ela reconhecia tão bem. Então essa é a nossa meditação de hoje. Quais vozes você tem ouvido? Será que existem vozes que estão se colocando entre você e a vontade de Deus? Será que existem vozes que estão te distraindo do foco da sua vida, que é o noivo que está vindo, se preparar, se ataviar, se enfeitar, se purificar para o noivo? Será que não existem vozes que estão te tirando do caminho? Que estão fazendo você ficar tão confuso que não sabe mais qual voz ouvir? Essa é a nossa meditação de hoje. E eu vou começar lendo para vocês o que a palavra de Deus fala a respeito de voz. Eu vou ler em João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 ao 5, cujo título na Bíblia foi colocado como Eu sou o bom pastor. Vamos lá. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas. Esse pastor conhece cada ovelha e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus aqui está falando que se a pessoa não entra pela porta, mas entra pulando a cerca, entra pelos fundos, entra escondido, não é uma pessoa boa. É ladrão, é salteador. Está querendo fazer o mal.
Mas aquele que entra pela porta, entra se anunciando. Oi, cheguei! Aí ele vem e conhece as suas ovelhas. E aquele que está guardando aquela porta o reconhece. E fala, oi, entra, porque sabe que é uma pessoa que vai fazer o bem. E ele vai até as ovelhinhas e conhece cada uma, chama pelo nome. E aí ele vai e leva as ovelhas para se alimentarem. Vem para fazer o bem, para trazer o alimento, para levar, para beber uma água fresquinha, limpinha, sem contaminação, nos melhores lugares. E outra coisa, ele vai na frente, ele vai guiando, ele vai orientando. E as ovelhas o amam, reconhecem aquela voz, seguem sem medo, não ficam ouvindo outras vozes. A dos estranhos, elas fogem daquela voz, elas vão atrás da voz amiga, da voz bondosa, que elas têm certeza que vai ser para o bem. A essa voz elas seguem. É isso que Jesus está falando. Versículo 27 do mesmo capítulo 10 do Evangelho de João. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Jesus falando que aquelas ovelhas dele ouvem a sua voz e seguem somente a ele. As ovelhas que não são dele, ou aquelas ovelhas que querem se desgarrar, vão atrás de outras vozes. E muitas vezes se perdem no caminho, caem em buracos, são devoradas pelos animais predadores. E aí não ouviram a voz certa, foram atrás de outras vozes, atrás de conhecer o mundo e se machucaram. Algumas conseguem ser resgatadas, outras se perdem para sempre. É muito perigoso quando você ouve outras vozes que não a voz de Deus, que não aquela voz amiga que vai na frente te guiando, te orientando, muitas vezes usando o cajado para disciplinar, volta para o caminho. Mas é amor aquilo também. O cajado, ele serve para orientar, não é para machucar, nem para ferir, nem para instrumento de ódio. É instrumento de quem ama, de quem quer o teu bem. Ouça a voz do bom pastor. Vamos ler agora em Jeremias, capítulo 26, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus fala. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus. E arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Não é que Deus se arrependa. Aqui é uma força de expressão para dizer que Deus não vai... Se você se arrepende, Deus fala na sua palavra que bênçãos vêm para quem obedece, mas que maldições também vêm para quem desobedece. Então, esse versículo fala para a gente melhorar o nosso caminho e as nossas ações e ouvir a voz de Deus. Porque Ele é fiel e justo. Ele avisou antes. Se vocês me obedecerem, vocês vão ter bênçãos. Mas se me desobedecerem, maldições virão sobre vocês. A palavra dele
é uma só. Ele já tinha avisado o povo sobre as punições da desobediência. Então ele está orientando aqui, através do seu profeta, aqui Jeremias. Mas assim como houve Jeremias, vários outros profetas foram utilizados por Deus para chamar a atenção do povo. Mas o povo teimava em desobedecer. E quando a gente lê a Bíblia, a gente fala, ai, que povo difícil. Sim, se olhe no espelho e você vai enxergar um representante daquele povo. Você, eu. Quantas vezes Deus orienta, Deus fala, Deus chama atenção e a gente teima em desobedecer. E aí depois sofre, chora, tá doendo. Mas você foi orientado. Por que tá teimando? E depois se acha vítima? Deus já te orientou. Vamos ver mais na palavra de Deus? Deuteronômios 8, versículo 20. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não queríeis obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Deus está falando aqui, como vocês não querem obedecer à minha voz, vocês serão destruídos, assim como as nações que estavam diante de vocês foram destruídas. Deus falando, venha após mim, ouça a minha voz. Assim como aquele bom pastor, você tem que seguir a voz de Deus para ir para o caminho certo, aonde vai ter um alimento, uma aguinha fresca, e você vai ter a segurança, vai ter vida. Mas não, teimando. Viu o que aconteceu com as nações? Né? Tem uma frase que fala, quando a gente vê a barba do outro arder, a gente põe a nossa de molho. Eles não fizeram isso. Viram que estava doendo lá os outros povos e não se corrigiram. Aí quando doeu neles, ai, eu sou vítima, eu sou coitadinho. Não! Você está colhendo o que plantou. Plante boas sementes que você vai colher fruto bom. Agora quer colher quer plantar coisa ruim e colher coisa boa? Não dá. Não dá, isso não existe. Vamos ler Isaías 50, versículo 10. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? O servo aqui está falando de profeta. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. O profeta Isaías está alertando o povo. Olha a mensagem de Deus. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do profeta, que é o mensageiro que Deus mandava para orientar o povo? Quem há entre vós que faça isso? Que ouça a voz correta. Porque quando andar em trevas, porque sim, haverão momentos em que você andará em trevas, em momentos difíceis, momentos de luto, momentos de doença, separações. Existirão sim momentos de trevas, mas a mensagem de Deus é essa. Quando você estiver nesses momentos tão escuros da vida e você não enxergar luz alguma e fala que não tiver luz nenhuma, se você estiver passando por um momento desse, olha o que Isaías 50, 10 fala. Confie no nome do Senhor
e firme-se sobre o seu Deus. Momentos de trevas acontecem sim, mas a palavra de Deus está falando: confie no nome do Senhor. Ele vai te ajudar. Ele quem estará do seu lado naquele momento tão difícil da sua vida, tão triste. Sim, porque a chuva cai sobre justos e injustos. O sol vem sobre justos e injustos. Não é porque você é servo de Deus que você está livre de passar por tribulações. Jesus já tinha falado. Enquanto estamos neste corpo perecível, enquanto estamos aqui, enquanto o nosso noivo não veio, passaremos pelas coisas que são comuns ao mundo. Morte, doença, dificuldades. Qual é a diferença? Que vantagem nós temos então? Isaías 50:10. Confie no nome do Senhor. Firme-se, fique firme sobre o seu Deus. É Ele quem vai te ajudar a superar as dificuldades. Ele não prometeu isenção de sofrimento. Quando os 3 amigos de Daniel foram jogados na fornalha, Deus não impediu que eles entrassem na fornalha. Mas ele estava lá. O 4º homem, a teofania de Jesus, o rei lá viu. Quem é aquele semelhante ao Filho dos Deuses? Um homem ímpio viu um 4º homem e ele descreveu isso. Quem é aquele 4º homem lá que é semelhante ao Filho dos Deuses? Ele percebeu que era alguém divino. Então é isso que Deus está prometendo. E foi isso que Jesus falou: eu subo para os céus, mas esperai em Jerusalém, porque do alto recebereis poder. E quem está nos ajudando hoje? É o Espírito Santo de Deus. Mas onde ele está? Dentro de cada um que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aquele que se arrepende dos seus pecados, aceita o plano de Deus na sua vida, que foi Jesus morrendo na cruz, nos substituindo, pagando preço, alto preço, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão, aquela comunhão que foi perdida no Jardim do Éden, quando o primeiro homem desobedeceu. Ela foi restituída através daquele sacrifício substitutivo. Jesus morreu em nosso lugar. E é aquele sangue derramado que está sobre a pessoa que aceita o sacrifício. E Deus não enxerga mais os teus pecados. O que ele vê lá do alto é o sangue do seu filho cobrindo uma multidão de pecados da pessoa arrependida e que recebe de presente Deus morando dentro dela. O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, morando dentro de você, te ajudando a ser uma pessoa melhor a cada dia, te transformando a cada dia num pouquinho melhor, e vai te ensinando os propósitos de Deus para a tua vida. Todos os dias em comunhão, e Deus te falando, e Deus te alimentando, e Deus te dirigindo, e Deus te consolando nas tribulações. Como diz aqui Isaías: quem há entre vós que tema ao Senhor
e ouça a voz do seu servo, que era o profeta falando. Quando andar em trevas, existem as trevas, não ver nenhuma luz, não tiver luz nenhuma, mesmo que esteja difícil, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Esta é a mensagem que a Bíblia nos dá. Não te livra da tribulação, mas está te ajudando a superar, a vencer e a ficar mais forte, até que Jesus volte. Vamos ler Salmo 106, versículo 25. Antes, murmuravam nas suas tendas, e não deram ouvidos à voz do Senhor. Aqui está falando de pessoas que, quando vêm essas trevas, ao invés de fazer como o profeta Isaías estava orientando, Deus estava orientando através do profeta, a confiar no Senhor e firmar-se no seu nome, sobre o seu nome, quando vinham os problemas, as pessoas murmuravam nas suas casas. Ficavam murmurando. Por que estamos passando por isso? Deus não está vendo? Deus não está vendo? Onde está Deus que não vê isso? Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Murmuram e não dão ouvidos à voz do Senhor. Não meditam na sua palavra. Não enxergam o plano superior. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos, diz o Senhor. Não conseguem enxergar um palmo adiante do nariz. Só ficam olhando e lambendo as feridas como um cachorro na rua que fica ali machucado, lambendo as feridas. Muitas pessoas estão assim. Não enxergam um Deus forte, Deus vivo, Deus poderoso que já fez tudo por elas. E ficam murmurando. Busquem a Deus. Não fiquem chorando, ouvindo vozes que não são a do bom pastor. Parem de ouvir vozes que te afastam de Deus. Aqueles que passaram pelas trevas e confiaram em Deus, saíram daquela situação mais fortes. Saíram daquela situação podendo ajudar outros que estão sofrendo no momento. Busquem, através daquelas tribulações, o poder de Deus para livrar e para confortar e para te salvar. E vocês vão entender que Deus poderoso é esse que nós temos. E o propósito maior que Ele tem para a sua vida. Parem de murmurar. Pessoas insatisfeitas. Pessoas que se frustram. Porque ficam ouvindo vozes que não são de Deus. Aquele que está no Senhor, ele entende o momento que está passando. Aquele que deseja sabedoria, busque-a em Deus, que dá com liberalidade, que dá bastante, sem medida. Busque a sabedoria de Deus, a voz dele. Pare de ouvir voz que não é de Deus, a voz do mundo, voz de prazeres momentâneos, voz de sátiras que humilham, que envergonham pessoas, vozes que estão ali diabolicamente para desviar você do caminho correto. Porque sim, esse caminho é estreito, esse caminho é difícil. Mas é o único caminho que leva para Deus. A porta larga, aquele com festas, com amigos legais, entre aspas, porque na hora da dor
Todos eles somem. Os teus verdadeiros amigos estarão ao seu lado. Aí você vai perceber quem é que realmente se importa com você. Então para de ouvir vozes que te distraem daquilo que é mais importante, que é a vida eterna, que é a pregação do Evangelho, salvação de vidas. Apocalipse 3:20. Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. É sinal que Jesus está do lado de fora. Porque se Jesus estivesse dentro da casa, seria uma festa, seria uma tranquilidade. Mas ele está falando aqui com pessoas que estão deixando ele do lado de fora. Que não estão colocando a sua vida no eixo certo. Deixaram Jesus do lado de fora. Só que ele está à porta e ele está batendo. Se você ouvir aquela voz, ouvir a voz de Jesus, abrir a porta, ele vai entrar, ele vai chegar até você. E aí ele vai cear com você. Sentar, comer junto. Isso significa ter intimidade com a pessoa. Partilhar o pão é intimidade. É você sentar, é olhar as pessoas nos olhos. É comer do mesmo alimento. É isso que a palavra de Deus está falando para você. Se você está deixando Jesus do lado de fora, ouça a voz dele, abre a porta. Deixa ele entrar na tua vida. Deixa ele fazer parte dos seus planos, dos seus propósitos. Deixa ele comer com você. Deixa ele te alimentar. Porque ele é o pão da vida. Ele é a água que tira a tua sede. Vamos ler em Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Para você alimentar a sua fé, para você ter esperança de vida eterna, você precisa ouvir. Mas ouvir o quê? A palavra de Deus. Cada vez que você se orienta pela palavra de Deus, através da orientação, sendo guiados pelo Espírito Santo, você ora a Deus, o Espírito Santo vai revelando essa palavra para o seu coração e para a sua mente. E aí, você verdadeiramente vai ouvir a voz certa. E aí, a sua fé vai aumentando. É uma fé forte, firme, que vai te ajudar a enfrentar aqueles momentos de trevas lá que eu li em Isaías 50:10. Vai ser a fé forte que vai te ajudar a enfrentar aqueles momentos difíceis. E aí, você precisa, é como uma plantinha, precisa ser regada para poder desenvolver, crescer, dar frutos. Uma plantinha precisa disso, precisa do sol. Então você precisa alimentar a sua fé com a palavra de Deus. Amós, livro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, prestem atenção,
Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eis que vem dias em que as pessoas terão fome e sede. Isso, o que tem acontecido nestes dias? O que tem acontecido? As pessoas estão sedentas, estão com fome da palavra de Deus. Se você não levar, essas pessoas vão morrer no engano, ouvindo outras vozes. Você, como igreja, como noiva de Cristo, não se desvie da voz de Deus que fala. Jesus, antes de subir aos céus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Essa palavra que alimenta, que traz vida. Então preste atenção, porque vão ter dias, diz a palavra de Deus, onde Deus vai enviar fome, fome da sua palavra. Então nós, como igreja, temos a função, não podemos deixar de falar a palavra que é vida, para que essas pessoas não fiquem ouvindo outras vozes. Vamos ajudá-las. Vamos nós ouvirmos a voz correta e chamar aquele que não está ouvindo, que está se distanciando, que está se desviando atrás de vozes estranhas, de ladrões, salteadores. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Nós que estamos ouvindo a voz do bom pastor, vamos chamar: ei, você aí, não, cuidado, tem um precipício, tem um buraco, vem comigo. Eu estou ouvindo a voz correta? Vem, dá a mão, vem comigo. É essa a nossa função. Chamar, trazer para o caminho as ovelhas que estão se perdendo atrás de vozes estranhas. Não vamos nos furtar a essa ordem que Jesus deu. Não foi uma sugestão. Ide. É imperativo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Essa é a nossa obrigação. Ter uma vida correta nos caminhos, seguindo atrás da boa voz do bom pastor e chamando outros para seguir com você. Salmos 143, 143, versículo 8. Salmos 143, versículo 8. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. O salmista aqui está pedindo: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Bondade é o ato, benignidade é a intenção de ser bom. Então Deus, Ele tem a intenção da bondade e da benignidade, de fazer o bem, e depois vem a bondade, que é o ato. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, coisas boas que Deus quer para você, pois em ti confio. O salmista confia. Para quê? Ele quer ouvir a voz de alguém que ele confia. Para saber o caminho que eu devo seguir.
O salmista, ele quer ouvir a voz de Deus, que ele sabe que tem intenção de ser boa para ele e que depois vai ser boa mesmo à medida que ele vai obedecendo, que ele vai seguindo a voz. E depois, por que que ele quer isso? Para saber o caminho que ele deve seguir. Para você saber o caminho correto, você precisa seguir a voz correta. E esse era o desejo do salmista. Precisamos todos os dias ouvir a voz de Deus para saber que caminho nós devemos seguir. Qual caminho eu devo andar que não vai me colocar em perigo, em risco de morte? Isaías 52, versículo 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, e do que diz a Sião: o teu Deus reina. Isaías 52, 7 fala que são formosos, que são lindos, sobre os montes, num lugar alto, num lugar seguro, os pés daquele que anuncia o evangelho. São lindos os pés. A pessoa está no monte, está no alto. Quando fala no monte, é uma figura para dizer que está mais próxima de Deus. Os pés da pessoa que está andando, que está caminhando e anunciando o evangelho, que é boas novas, boas notícias, que faz ouvir a paz, aquela paz que excede a todo entendimento, aquela paz que só Deus pode dar, porque mesmo em meio a momentos escuros, a pessoa tem paz, porque ela sabe que está com Deus, que Deus está com ela, e que nenhum mal vai surgir a partir do momento que ela confia, que ela está firmada, e que faz ouvir, que anuncia o bem, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. Para ser salvo, a pessoa precisa estar em perigo. Ninguém vai ser salvo de uma coisa boa. Vai ser, se a pessoa está sendo salva de alguma coisa que poderia prejudicá-la, levar à morte. Então, que faz ouvir a salvação. A pessoa está indo para um caminho de morte, perdida em seus pecados, em seus erros, mas a partir do momento que aceita o plano de Deus, ela recebe a salvação. Ela estava indo para um caminho que não tinha mais volta para Deus, na direção de Deus. Mas agora, Jesus corrigiu a rota da pessoa. Jesus é o nosso norte, aquele que nos guia para Deus, é a nossa bússola. E ali nós temos salvação da morte eterna. Sim, nós estamos em risco quando ouvimos vozes estranhas que nos desviam do caminho correto. Ali, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Deus continua reinando, ele não está fora não perdeu o controle da humanidade. O teu Deus reina, ele está no trono. Ele está no trono. É Deus Todo-Poderoso. Então não pense você que os sofrimentos que tem no mundo, Deus não está vendo. Aquelas pessoas que fazem tudo de errado e ainda se dão bem, que você fica assim, eu aqui correto, passo por tanta dificuldade, e aquela pessoa sonegadora de impostos, adúltera,
às vezes até assassina, que faz tanta coisa errada, tá lá se dando bem, olha lá, ó, andando de lancha, passeando, vivendo uma vida regalada, uma vida confortável. Não é isso. Você está ouvindo a voz errada. A voz do bom pastor é a voz que fala que o caminho é estreito mesmo. Aquela pessoa que está lá fazendo tudo de errado e tendo aquela vida confortável, ela está no caminho largo. Está vivendo os prazeres deste mundo, ouvindo a voz do estranho que está chamando ela para um abismo. Lá no final, no momento da morte, se a pessoa que está vivendo dessa forma não se arrepender dos seus pecados, porque até no último momento de vida, nosso Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que até no último momento de vida, assim como foi com o ladrão na cruz, você pode se arrepender dos seus pecados e ter a salvação, sim. Mas sem galardão. Uma vida infrutífera no reino de Deus. Pode até receber a salvação, mas vai de mãos vazias. E aquela que estava ali no caminho estreito, passando por momentos difíceis, mas confiando em Deus e Deus dando livramento e dando bênçãos e dando riquezas espirituais. Você olha para aquela pessoa e fala, ah, coitadinho, mas não, aquela pessoa é rica para Deus. E lá no final, no momento da morte, ou até no momento em que Jesus voltar, se estiver viva, ali receberá a vida eterna e todas as bênçãos com ela. Não se engane. Não ouça essas vozes que iludem, que mostram riquezas, prazeres, alegrias falsas. Não ouça essa voz. Ouça a voz de Deus. Filho, Provérbios 1:8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, não deixes o ensinamento de tua mãe. Vozes boas que te ajudam quando você é criança, quando você vai crescendo, até adulto. Ouça a voz. Por que fala da mãe e do pai? Porque, via de regra, são as pessoas que mais te amam, que fazem tudo por você. Assim como um pai e uma mãe, Deus quer falar contigo. Atos 4:19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir vocês antes do que Deus? Aqui eles estavam sendo obrigados a parar de falar de Jesus. E eles falaram para aqueles homens: é justo a gente ouvir a sua voz e não a voz de Deus? Antes, vamos ouvir a Deus, e mesmo que a gente passe por tribulação, por sofrimento, nós iremos ouvir a voz correta. Jeremias 7:8. Eis que vós confiais em palavras falsas, que nada vos aproveitam. Se você tem confiado em palavras falsas, o tempo é agora. Volte-se para a voz que realmente te ama. Assim como um pai, como uma mãe amam seus filhos, Deus ama cada um de vocês. A voz dele quer te guiar para a salvação. Quer te ajudar nos momentos difíceis. Quer te guiar para os seus braços. Vai chegar um dia
em que ou você vai morrer ou Jesus vai voltar. Você vai estar de que forma? Perdido lá, ouvindo vozes estranhas? Ou você vai estar esperando em Deus, sendo ajudado pelo Espírito Santo? Vamos ouvir a voz correta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a sempre ouvir a sua voz. Amém.